chazinho, né? Bom, hoje eu quero falar pra vocês de um livro que eu tava maluco pra ler desde que foi anunciado ano passado, lá fora, né? Quando ele ia sair lá ainda. E aí, quando foi anunciado pra sair aqui no Brasil, eu falei, não, tem que ler. Preciso botar as mãos nisso, preciso matar esse desejo. E o livro que eu quero conversar com vocês hoje é Caçador de Caçadores, que aqui no Brasil saiu. É um livro do Stephen Graham Jones, que é um autor que eu já falei aqui no canal algumas vezes, e saiu aqui no Brasil pela Darkside com tradução do Alexandre Boyd. Desculpa o barulho de moto passando na rua, porque tá de dia, né? É uma maluquice. Eu estou resfriado e eu estou cheia de espinha, então assim, vamos fingir que nada disso tá acontecendo. Mas eu ouvi no audiobook em inglês, porque tem disponível na Audible, né? E a gente aproveita a assinatura, porque o livro, infelizmente, está muito caro. É uma edição belíssima da Darkside, mas muito cara. Tem uma questão da tradução, que eu vi que tava rolando na internet, né? Nas bookreads, mas aí eu deixo pra comentar isso depois, porque quem não sabe, eu sou tradutor e revisor de texto, e esse aqui é o meu canal, onde eu falo de tudo que eu leio, seja livros, gibizinhos e qualquer besteira a mais que eu queira falar por aqui. Por favor, se inscreva se você não for inscrito, todas aquelas coisas, sabe? Deixa o like, comentário, tem o link da Amazon aqui pra você comprar, que daí você me ajuda, você não gastando mais nada, mas me ajuda a manter o canal. Tem também o link do meu Apoia-se em todo vídeo. E assim, nesse momento eu meio que preciso muito, então quem puder dar uma ajudinha, eu tô... Ah, que barulheiro do inferno! Eu tô entrando no mercado de tradução de quadrinhos agora, principalmente, que sempre foi meu grande sonho. Então, né, um passinho de cada vez. Então, quem puder ajudar na parte financeira, realmente comprando pelo meu link da Amazon ou apoiando pelo Apoia-se, eu ficaria muito grato. Mas vamos falar de Caçador de Caçadores lá fora, The Buffalo Hunter x Hunter. E eu acho interessante que a questão do búfalo, ela é muito importante no livro, mas não é uma grande perda. O sentido do nome, da tradução, ficou muito boa, ficou excelente, na verdade, mas o búfalo é realmente importante para a história. Talvez eu não teria tirado o búfalo, mas é por isso que eu sou aprendiz ainda, né? E eles que são profissionais. Eu vou ler pra vocês a sinopse que tá na Amazon, porque eu acho que tá bem contido ali o que a gente precisa para não ficar divagando tanto. Durante a reforma de uma casa paroquial em 2012, é encontrado no interior de uma parede o diário escrito pelo pastor luterano Arthur Bocarn, em 1912. Em suas páginas está registrada a história do massacre de Marias, ocorrido em 1870 no estado de Montana, nos Estados Unidos, no qual foram assassinados cerca de 200 membros da nação Blackfeet, sendo a maioria das vítimas formadas por mulheres, crianças e homens idosos. No entanto, um sobrevivente daquele dia, estocada certeira, parece ter procurado o pastor para se confessar. Pelo diário, acompanhamos a história dos estranhos encontros entre os dois após anos de carnificina, enquanto no presente, Etsy, uma descendente distante de Arthur, enfrenta as implicações dessa história há muito enterrada. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que na própria venda do livro já fala que é um livro de vampiros. Então, esse Estocada Certeira, que é o indígena protagonista principal ali da história, protagonista, antagonista, ele é o personagem principal que move a história, ele é transformado pelo Catman. Ele não usa o termo vampiro, ele não sabe o que é um vampiro, mas ele chama a criatura vampiresca de Catman, porque ele anda todo, né, tem toda uma desenvoltura ali, e o mais perto que ele aproxima disso para explicar pro Arthur Bocarn é que ele é o Catman. E acontece quando eles estão fazendo uma procura de suprimentos, tem ele e outros indígenas ali do grupo dele, meio que a família dele ali, e eles encontram como é que chama, meu Deus, aquelas carroças, não sei se elas têm nome próprio, em inglês é o Agum, mas é aquelas carroças de filme de faroeste que a gente conhece, né, que são mais compridas assim, com aquela tenda por cima. Eles encontram algumas caídas, e aí várias pessoas mortas, não parece ter sido trabalho eles ficam, foram outras pessoas brancas que mataram, foram indígenas que mataram, o que que tá acontecendo? E aí lá dentro eles encontram essa jaula com esse Catman lá dentro, que acaba escapando e transforma o nosso querido Estocada Certeira. E aí a gente acompanha na história o Estocada Certeira contando pro Arthur Bocarn todos os confrontos que ele teve com o Catman e várias situações. A primeira vez que ele teve que se alimentar,
primeiro castigo que ele sofreu, o primeiro arrependimento das coisas que ele faz. E, e é basicamente isso que a gente vai acompanhando no livro. E é talvez o melhor livro que eu li esse ano. Não consigo pensar em outro que eu tenha lido, apesar que eu li Tieta na virada, né? Então não sei se conta pra esse ano, mas eu li tanto livro bom esse ano já. Tem Stoner. Então tá bom. Caçador de Caçadores não foi o melhor livro do ano, mas vai estar no top 10 de melhores livros. Porque eu acho que Stephen Graham Jones, ele tem uma coisa que me fisga, sabe? É engraçado porque eu vi uma reclamação de muitas pessoas dele que a escrita dele é muito confusa. As cenas de ação, as cenas que tem muita coisa acontecendo, ficam muito confusas de entender. E eu, primeiro, antes de ver essas reclamações, eu só tinha lido o Temporada de Caça, aqui no Brasil também pela Dark Side, e na tradução eu não achei tão confuso assim. Daí eu fui ler os outros livros dele, eu li My Heart's a Chainsaw, li I Was a Teenager Slasher, li um livro dele que é 2 em 1, que tem vídeo no canal também. Todos esses têm vídeo no canal. E, e agora li esse também em inglês, e realmente a escrita dele em inglês é muito confusa. A tradução brasileira consegue dar uma melhorada nessa confusão dele. É muita coisa acontecendo com muitos nomes, com. Não sei se ele meio que corta os conectivos de uma frase pra outra, mas realmente nas cenas de ação ele é confuso. É meio difícil entender quando a cena tem muita coisa acontecendo. E mesmo assim, ele é um dos meus autores favoritos. Mesmo com esse problema que eu tenho de entender alguns momentos dele, a história dele é tão bem construída, os personagens dele me envolvem tanto, que isso meio que fica de segundo plano, sabe? Mesmo que em alguns momentos eu precise reler ali pra ver se eu tô entendendo direito ou não, eu gosto tanto do universo que ele cria, da atmosfera, do terror que ele consegue colocar, que eu meio sabe, meio que deixo pra lá. Uma coisa que pega muito principalmente em The Buffalo Hunter x Hunter, é muito nome. É muita referência a lugar dos Estados Unidos em 1870, depois em 1912, e muita referência feita pelo olhar indígena. Então, ele não tem o nome das coisas que tem agora, que a gente conhece, e também referências e datas de massacres que foram feitos, essas coisas, muita informação. Eu acho que para um americano médio que tenha prestado atenção nas aulas de história, o que é difícil, porque para eles é difícil isso, né, esse negócio de educação básica, pode ser um pouco mais fácil de compreender algumas coisas. Teve várias passagens que eu fiquei perdida porque eu não entendia no linguajar indígena, no linguajar nativo americano do Estocada Certeiro, o que ele estava falando. E tipo, ele vai falar do coelho, agora eu não vou lembrar certinho como ele fala, mas é tipo o pula rápido. Aí os búfalos mesmo são os chifres pretos. Então, e ele não vai ter um momento que ele vai especificar o que que é aquilo no inglês, porque eu li no inglês, né, na tradução não vai estar em português. Então você tem que ir meio que decifrando o que que ele tá, a referência que ele faz a algum objeto, alguma coisa assim, ele faz nesse linguajar, nessa maneira, nessa estrutura de pensar indígena que pode ficar um pouco confusa, ainda mais que eu tava no audiobook, então é mais difícil pausar pra ficar voltando, mas eu pausei pra voltar porque tem alguns momentos que realmente ficou difícil de entender. Mas o que eu gosto do Stephen Graham Jones é que ele é né, ele é um descendente indígena. Ele é um nativo americano, ele é associado à nação Blackfeet e ele faz parte das coisas, né, e tudo mais. E as histórias dele são sobre indígenas e parece que para outros indígenas, sabe? Então é por isso que ele não precisa ficar explicando pra gente, fora dos termos indígenas, o que aquilo quer dizer. Porque ele meio que tá escrevendo deles pra eles mesmo. E eu acho isso tão bacana. Tão. Eu não sei, é tão. Fica tão natural aquele universo. Porque, por exemplo, em temporada de caça, não tem aquela coisa do homem branco fez o mal e aí, né, o indígena, o terror é o homem branco e o terror indígena é o inocente que tem que escapar. Não, quem fez o ruim no temporada de caça foram os indígenas. Então, e aquela coisa, a gente que é branco, todas as nossas histórias são ali, né, de gente branca matando gente branca, os slashers. Se você pensar, né, que ele tem várias histórias de slasher e tudo mais. É sempre um personagem branco matando outros personagens brancos, tudo de branco pra branco. E eu gosto muito dele fazer de nativo pra nativo, sabe? Eu não sei, é meio revigorante de saber que um autor que escreve assim, dele pra ele, pros iguais a ele, consegue ainda vender milhões e é um autor
super aclamado nos Estados Unidos. Talvez o autor de terror, junto do Grady Hendrix, né, que eles são besties, inclusive, sejam os autores de terror atualmente mais aclamados e vendendo aqui no Brasil agora também, e tem tradução no mundo inteiro. Eu acho isso muito bacana. E aí, como eu disse, aqui em The Buffalo Hunter x Hunter, né, em Caçador de Caçadores, tem a questão do homem branco, né, tem esse massacre de Marias que aconteceu, que foram os homens brancos que causaram, mas quem a gente acompanha fazendo o mal ativamente é um personagem indígena. Quem carrega a culpa, quem sofre com os pesos de suas escolhas é o personagem indígena. Então, eles estão sempre em destaque, seja pra vilão, seja pra mocinho, seja pra tudo. Eles são sempre o cerne das histórias do Stephen Graham Jones, e eu acho isso foda. Eu acho isso muito foda. Porque é muito mais fácil você mascarar ali, botar uma coisa pra branco comprar, pra branco gostar, do que da maneira que ele trabalha com a cultura deles ali mesmo. E é muito legal isso. Eu acho isso uma coisa muito bacana. E eu acho que funciona muito também porque ele tem histórias que tem lições fortes essas histórias de culpa, essas histórias de arrependimento, de encontro do passado com o presente, um possível futuro. As histórias dele têm muito disso, essa carga trauma geracional, dentro da comunidade indígena, no caso dele, né, das histórias dele. E mesmo assim não é uma palestrinha, sabe? Ele não vai, senta que eu vou te contar essa história pra você, super moralizante. E aqui até tem um distanciamento, né? A gente tá falando de 1912 e 1870, que eu acho que é o que acontece, quando tá em 1800. Tem esse distanciamento de a gente conseguir ter essa visão mais afastada, né, de como os indígenas eram tratados, para a gente poder analisar como é agora. A gente tem esse distanciamento social, esse distanciamento histórico, de conseguir botar o peso da história, de tudo que já aconteceu, tudo que veio a acontecer na história dos Estados Unidos, as comunidades nativas lá, as regiões foram cada vez encolhendo mais. Tem povos lá dentro que perderam praticamente todas as terras. Então você tem esse distanciamento de ter uma crítica social foda ali. Você vai ler The Buffalo Hunter x Hunter, tem uma crítica social foda, mas ela não é uma palestrinha pra você. Ela não tá, sabe, jogando na sua cara. é, Vou te dar uma lição de moral. E eu acho isso muito foda nos livros dele. No Temporada de Caça tem. No I Was a Teenage Slasher, né? Eu era um jovem slasher. Tem também umas liçõezinhas de morais ali, mas que não precisa ficar explícito, e eu gosto muito disso. E além disso, a gente tá falando de um livro de terror, e o horror que ele escreve, quando ele vai mostrando, tipo, corpos rasgando, aqui a gente tem vampiro comendo, vampiro se alimentando, tem todo o terror psicológico de quem ele tá tentando pegar, ou de quem tá fugindo dele, ou ele fugindo de alguma coisa, né, o Estocada Certeira. O terror que ele escreve, eu acho que é o melhor livro dele. Eu chorei igual uma vagabunda no I Was a Teenager Slasher. Eu chorava, 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 chorava de soluçar. É lindo, 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 lindo. Temporada de Caça foi meu livro favorito no ano que eu li, né? É incrível, maravilhoso, assustador de querer arrancar para o próprio corpo, de se rasgar para não ter que ler aquilo. Incrível. O My Heart's a Chainsaw, eu gostei, eu não amei, mas eu gostei. Eu preciso ler os outros dois, que é uma trilogia. Então, assim, o outro livro dele que é Flip Flop, né, que é uma história de perseguição de carro e uma história de babá. Muito gostoso também, mas eu acho que aqui em The Buffalo Hunter x Hunter, em Caçador de Caçadores, ele tá maduro, ele tá no o auge que ele consegue fazer isso aqui, sabe? Bem-vindos a Stephen Graham Jones. Sabe o meme do Bem-vindos a... Qual é o nome do diretor lá, que faz as coisas tudo alinhada? Wes Anderson. Bem-vindo a Wes Anderson no cinema. Então, é o Bem-vindo a Stephen Graham Jones. Isso aqui é o auge dele. É um terror histórico, pesado, carregado de cultura indígena, carregado de cultura Blackfeet, carregado de terror, de referências a várias outras coisas. Tem uma cena que você fala, isso aqui é referência àquilo lá, eu sei que isso aqui é referência àquilo lá. Mesmo que não seja explícito, porque afinal você tá em 1902, 1912 e tem referência a coisas de agora, porque ele brinca ali. E até no final do livro tem os agradecimentos. E ele fala, né? Ele agradece várias pessoas por referências, por aprendizado de palavras. É, Pacuni. É um som, é Pacuni, só que o g é entre um K e um G, é um Pacuni. Na hora que o narrador, que eu vi no audiolivro, né? Ele fala de um jeito que você. Guni, Pagani, Pacani, Pacani, que é o
Dentro dos Blackfeet tem essa divisão do norte e do sul, e os Pakani é de um lado. Inclusive, no livro ele faz referências a várias pequenas divisões que tem entre os Blackfeet, e é bem interessante, né, de ver como é que é uma nação bem separada, porque tem a galera que mora mais perto do rio, a galera mais da montanha, e aí eles têm nomes também pra se dividir, a galera que usa um tipo de roupa, e aí fica especificado. Ele fala, né, que ele agradece várias coisas, quem ensinou química pra ele, pra uma parte que precisa de química, quem ensinou a parte luterana pra ele, que ele teve que estudar, né, sobre os luteranos pra escrever a parte do Arthur Bocarno, apesar que ele fala que vai estar várias coisas erradas. Se ele fosse escrever sobre católico, ele também escreveria várias coisas erradas. Se você for escrever sobre qualquer coisa, sobre qualquer religião, ele escreveria várias coisas erradas, porque, né, acontece, e a história que ele queria contar era essa, ele não sabe se podia ser assim realmente entre os luteranos, a relação com a Bíblia e tudo mais, mas ia ser porque precisava ser. Aí, eu acho legal que a única parte que ele fala que talvez ele não precisa se desculpar pelos erros é a parte Blackfeet, que ele espera que o conhecimento dele, da nação dele, seja válido pra isso. Mas ele fala que pede ajuda pra palavras, porque como é em 1912 e 1870 tem várias palavras que nem os próprios indígenas, os próprios nativos usam mais. Então, ele teve que correr atrás dessas coisas também, e aí ele faz agradecimento. E como sempre, ele agradece o Grady Hendrix, que é o bestie dele, né, que eu adoro também. Cara, é um agradecimento, até o agradecimento do livro dele é gostoso de ler pelas referências que ele faz e o humor que ele tem. Agora, antes de eu fechar o vídeo, eu quero falar do quê? Da tradução. Teve um. Cara, eu não lembro quem que fez um vídeo, desculpa, mas eu vou deixar linkado o vídeo aqui se eu achar o nome certinho. Foi a Alice, eu acho? Não lembro quem foi, desculpa. Que falou, né, da questão da tradução, que temporada de caça. No meu vídeo de temporada de caça eu comento sobre a tradução. Eu não lembro o que que eu comentei, porque minha memória é impossível, eu não fui rever o vídeo porque eu odeio ver meus vídeos. Mas eu comento da tradução, mas não sei se meu pensamento mudou de lá pra cá, mas enfim. Em temporada de caça, tem um antropologista falando da questão de usar o termo índio, né, que é um termo que a gente não usa mais, ele está em desuso no Brasil. É assim que os indígenas brasileiros querem ser chamados, né, de indígenas e não de índio. E aí tem a questão da tradução. E na tradução eles escolhem usar o índio. E aí tem no temporada de caça tem um texto explicando questão cultural, não sei o quê. No, no Caçador de Caçadores, eu não sei se veio um prefácio de novo explicando, mas eu sei que tem uma nota explicando que eles optaram usar o termo índio e tudo mais, tudo mais. Aí entra a questão. O Stephen Graham Jones é um indígena, um nativo americano de 57 anos, eu acho, 54, 57, coisa assim. O termo usado no livro é Indian, não é Native American, não é Indigenous People, é Indian, é o termo que ele usa, seja nesse livro que se passa em 1912, 1870, quanto nos livros dele que são de adolescentes mais recentes também, ele faz muito uso da palavra Indian. E eu acho que eu já cheguei a ver uma entrevista dele falando que é uma escolha dele, foi o termo que ele cresceu ouvindo, era o termo que ele se entendia. Inclusive, em Temporada de Caça tem um diálogo dos personagens explicando isso. Que é o termo que eles ouviram, eles se identificam com aquele termo porque foi o termo que eles cresceram ouvindo. E até hoje ele usa o termo Indian, né? Ele se refere a ele como Indian. Aí o que eu pergunto, o que que a tradução vai fazer? Qual seria o papel da tradução? É ser fiel à escolha, essa escolha, sei lá, política do escritor, de usar o termo Indian, o equivalente seria índio, ou botar o indígena e aí mudar o do escritor, mas ficar conforme o termo que seria o correto de se usar. Eu acho muito que, nesse caso específico, pela escolha do autor, eu sou uma pessoa branca, tá, gente? Minha opinião, tô dando uma opinião aqui de como tradutor, levando em conta o que eu conheço do autor, porque eu leio ele em inglês também. Eu acho que nesse caso específico é aceitável porque é o termo que o autor tá usando no original. Aí você pode criticar o autor usar isso no original e aí criticar as escolhas dele como um nativo americano usar esse termo. Aí já é uma outra discussão. Mas eu acho que pra tradução tinha que ter.
E também a questão de por que não é um indígena traduzindo. Eu acho que sim, a gente tem que ter negros e indígenas, comunidade LGBTQIA+, traduzindo suas respectivas histórias, porque é importante. Mas também tem toda a questão de que, né, os dilemas dos povos nativo-americanos são diferentes dos dilemas dos povos indígenas brasileiros. Então também tem esse distanciamento. Assim como as pautas negras nos Estados Unidos são diferentes das pautas negras no Brasil, e a questão LGBT também, isso também tem que ser levado em conta. Eu acho que a gente tem que ganhar, eu, no caso, me colocando como pessoa trans aqui, eu quero ganhar trabalho, eu quero traduzir obras que tratem de histórias trans, sim, porque eu tenho a vivência nisso, mas preciso ser chamado para coisas além do que apenas o que, né, essa, essa marquinha aqui que eu tenho significa. Então, tem que chamar autores indígenas, tradutores indígenas, sim, mas tem que dar muitos trabalhos para eles, para todo mundo. Não só porque ele é indígena. Eu não sei se vai ficar soando errado isso, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa de trabalho. A gente que é de uma minoria, a gente precisa de trabalho não só para falar das nossas coisinhas, né? Do que se refere a gente. E que às vezes o local ali nem vai ser tão adequado. Vai exigir o mesmo tanto de pesquisa, porque eu não imagino que um indígena do Brasil tenha todo o conhecimento necessário da nação Blackfeet, a menos que ele seja realmente um indígena que estuda especificamente a nação Blackfeet. De todo jeito, ele vai ter que fazer a pesquisa sobre a nação Blackfeet para escrever aqui no livro. Então, de todo jeito, vai ter que ter pesquisa. Mas, por favor, chamem pessoas indígenas, negras, LGBTQIA+, para trabalhar, por favor, gente. E é isso. Nesse caso, meu ponto é o termo índio, que aqui eu acho que cabia por conta do autor, não por uma escolha da Darkseid. E a gente sabe que a Darkseid, a gente pode criticar muitas coisas deles, mas nesse caso, não tem muito o que fazer. Você desrespeita o autor ou você muda, né, a obra do autor e aí é complicado. Mas enfim, Caçador de Caçadores, livro excelente, fica a minha recomendação. Esses foram meus comentários. O link vai estar aqui na descrição para vocês comprarem a edição da Darkseid, se vocês quiserem. Bom, deixa aqui nos comentários se vocês se interessarem, deixa o like, se inscreva se não for inscrito. E é isso, até a próxima leitura. Beijos!